Olá, eu sou Thiago de Deus Lima Rocha. Estou falando agora do Laboratório de Petróleo aqui na UNB. E esse é o vídeo de explicação sobre o meu estágio curricular em Engenharia Mecatrônica para a conclusão do meu curso, agora no período de 2023/4, período de verão. A empresa na qual eu realizei o estágio é o Laboratório de Petróleo e Gás. Ele é dirigido pelo professor Eugênio Fortaleza. Os temas nos quais ele trabalha são focados em otimização de produção de reservatórios de petróleo e gás. Para realizar esse tipo de otimização, ferramentas como filtragem são utilizadas. Dentro da filtragem existem filtragem com base estatística, filtragem com base adaptativa e outros modos, né? Filtragem clássica também, assim por diante. Recentemente, esse grupo teve em destaque na página da UNB, falando sobre um processo de filtragem estatística implementado na Petrobras. Dito isso, é importante notar que o laboratório tem uma forte interação com a indústria. Então, existem várias parcerias, uma delas com a Petrobras, outra com a Repsol Sinopec, outra com Furnas, outra com a Dipsoft, e assim por diante. Além da atividade de parceria público-privada, esse laboratório também conta com uma grande pesquisa científica. No ano de 2023, mais de 10 artigos foram publicados. Esse estágio vai acontecer dentro de um projeto maior, que é a parceria público-privada entre a Repsol, Dipsoft e o Laboratório de Petróleo e Gás. Dentro dessa parceria existe um pequeno grupo chamado Cronos, e dentro da Cronos eu vou trabalhar na área de pré-processamento dos arquivos. As atividades que eu realizei nesse estágio são depuração extensiva do código, documentação e automatização dessa esquematização de código voltada para a conversão de arquivos, usada pelo simulador Eclipse 100 e Eclipse 300. Bem, as empresas, como eu havia dito, são a Repsol Sinopec, que é uma empresa no ramo da energia, focada principalmente na extração e no controle de reservatórios de petróleo e gás, e também a Dipsoft, que é uma empresa na área de tecnologia, focada no desenvolvimento de plugins para aplicações relacionadas também à extração de petróleo e gás. O simulador que vai ser usado durante o estágio é o Eclipse. Ele é utilizado para simulações de reservatórios. Então, você consegue, através de sistemas de equações diferenciais, sejam elas equações diferenciais ordinárias ou equações diferenciais parciais, simular o movimento do fluido dentro de um reservatório e verificar como diferentes sistemas e diferentes esquemas de injeção de gás ou de petróleo, de gás ou de água, ou de qualquer outro fluido, conseguem influenciar na produção mensal, semanal ou até mesmo de hora em hora, a depender do formato que você define na hora da simulação. Dessa mesma maneira, como os dados eles saem após as simulações, também é possível visualizar a produção e assim garantir que a produção seja otimizada conforme algum critério. Os arquivos que esse simulador usa são do tipo .data e .inc. São esses arquivos que serão manipulados ao longo do estágio. O pré-processamento vai consistir das seguintes etapas. Existe um código maior, de nome data.io, e ele é responsável pela inclusão de um arquivo .data original e que, sob o efeito de controles externos, também passados na forma de outro arquivo, geram um novo arquivo .data modificado. Bem, a primeira atividade desenvolvida ao longo do estágio foi a capacitação para lidar com as ferramentas que seriam utilizadas ao longo do resto da atividade. Então, entre o primeiro dia 27 de dezembro, e o dia 10 de janeiro, eu estudei temas relevantes de programação, tanto em Python como de versionamento Git. Dentro de Python, estudei orientação a objetos, expressões regulares, multiprocessamento e gerenciadores de contexto, para não dizer outras. Os resultados desse meu estudo aqui nessa parte estão documentados nesses arquivos, todos os arquivos documentados em Jupyter. Em cada um desses arquivos tem uma descrição do que foi aprendido, assim como um exemplo de uso dentro da linguagem Python. Isso aqui está devidamente documentado, cada um com seus nomes, e existem vários outros desses arquivos em diferentes pastas. Uma pasta, por exemplo, ensinando como que se abre um arquivo em Python, uma pasta explicando os paradigmas de orientação a objetos, assim como
diversas outras pastas aqui, por exemplo, para NumPy, que é uma outra biblioteca para análise de dados em Python, assim como outra de orientação a objetos, e uma de expressões regulares, que vão ser muito útil ao longo do desenvolvimento das atividades de estágio. Tudo isso está devidamente documentado, foi aprendido conforme esperado. Em relação à primeira atividade, o conteúdo desenvolvido nela é aderente às disciplinas algoritmos e programação de computadores, estruturas de dados, sistemas de tempo real, também redes de computadores. Algoritmos de programação de computadores e estruturas de dados estão mais relacionados à parte de orientação a objetos e também na parte de versionamento Git. Já sistemas de tempo real está relacionado ao multiprocessamento, ao uso, né, das variáveis de exclusão mútua e de sinalizadores nesse sentido. Redes de computadores também está relacionada a gerenciadores de contexto. Segunda atividade que foi desenvolvida ao longo desse estágio é a codificação do pré-processamento. Então, para todos os arquivos executáveis do pré-processamento, eu fiz uma análise linha a linha, identificando bibliotecas utilizadas e verificando o funcionamento do código, também da mesma maneira, linha a linha. Na medida em que o código ia sendo testado e funcionava, novamente, linha a linha, eu ia documentando tudo o que estava sendo realizado naquele código. Quando havia qualquer erro ao longo da execução do código, eu parava no momento em que esse erro era executado, fui corrigir os erros que aconteciam ao longo da execução, sejam eles erros de sintaxe, erros de mau uso da linguagem, como também erros lógicos. Então, quando uma função não estava fazendo aquilo que era necessário que ela fizesse dentro do contexto mais amplo de execução do código, eu fui lá e alterei o funcionamento dessas funções, até que todo o código, na versão atual, rodasse de maneira sem problemas, ao menos com o conjunto de testes utilizados. Do ponto de vista das disciplinas aderentes a essa segunda atividade, temos organização e arquitetura de computadores, no momento de fazer a análise de linha a linha, e também o uso de processamento chamado parsing nos arquivos. Estruturas de dados, porque eu usei vários tipos de estruturas na hora da codificação. Então, listas ligadas, árvores de busca, grafos e assim por diante. Sistemas de tempo real, da mesma maneira, por conta do multiprocessamento e do uso de threads e de, de locks, no caso, que são variáveis que conseguem ligar ou desligar o acesso a uma variável global compartilhada, que é tema da disciplina de sistemas de tempo real. Assim como, para algumas partes dos arquivos, utilizei também conteúdos de sistemas integrados de manufatura, para planejamento e organização da produção. Alguns exemplos dos arquivos modificados nessa segunda fase estão aqui nesse código. Então, aqui existem as classes data.io, runspec read-write, schedule read-write e solution read-write. Abrindo, por exemplo, solution read-write, é possível ver que ao longo do código, toda linha, ou quase toda linha, possui um comentário que vai ajudar ao entendimento futuro desse código. Esse código foi gerado, assim como todos os outros aqui, também da parte de pré-processamento, tem a mesma estrutura de comentários e de correções, e eles são testados usando arquivos de simulação. Esses arquivos de simulação estão organizados da seguinte maneira. Existem arquivos de inclusão, como esse aqui, e arquivos .data. Nos arquivos .data, como eu havia comentado, existem partes em que se determina como vai acontecer a produção em determinado poço. Após todo esse procedimento, eu parti para documentação e automatização da documentação desses códigos. Então, ao notar regularidade nesse processo de documentação das relações funcionais entre os diferentes métodos dentro de um determinado arquivo, eu propus um modelo ainda inicial de identificação dessas relações usando grafos unidirecionais visualmente. Esse uso de grafos unidirecionais vai servir como uma etapa intermediária entre a geração de um arquivo UML de documentação final, que esse vai ser entregue tanto para equipes de desenvolvimento aqui do laboratório, quanto para os clientes do laboratório nas parcerias públicos-privadas a seguir. Como um exemplo
do que seria essa documentação, eu tenho esse arquivo em um ML aqui, e ele representa, dando um certo zoom, a relação entre um tipo de método definido no arquivo e outros métodos do mesmo arquivo, como cada um depende do outro, e assim por diante. Eu gerei esse arquivo em vários formatos diferentes para mais flexibilidade. Aqui, como é possível visualizar, cada bloco representa uma função. Mas, da mesma maneira, usando uma abstração, é possível identificar cada bloco como se fosse um nó de um grafo. Dessa forma, o uso da estrutura intermediária de grafos se torna muito vantajoso, porque para classes grandes, como essa classe aqui do Schedule Read Write, que é essa que eu estou mostrando, existem 35 blocos funcionais. E uma combinação de 35 blocos funcionais pode ter muitos momentos em que tem cruzamento de linhas, como é possível de se observar nessa região aqui. Aqui, depois de muito trabalho, eu consegui gerar um gráfico esteticamente razoável e que facilita o entendimento do código anterior. Esse trabalho resume o conteúdo desse código. Esse código, por padrão, tem até o momento 900 linhas. A imagem é de muito mais fácil visualização do entendimento das relações funcionais. Portanto, ele é bastante útil para o processo de documentação. Os conteúdos aderentes a essa terceira atividade são as disciplinas de estrutura de dados, pelo uso da estrutura de dado gráfico, assim como pelo arquivo automatizado de detecção e de criação dos grafos, sistemas de tempo real, da mesma maneira, pelo uso do multiprocessamento, sistemas integrados de manufatura, no caso, na organização da produção, na organização da esquematização, e rede de computadores, que é, no caso, a organização dos grafos para melhor representação da informação proposta. Bem, do ponto de vista da avaliação, eu começo com minhas impressões pessoais em relação ao estágio. Eu acredito que o laboratório de petróleo e gás, também conhecido como laboratório de automação offshore, aplica com bastante excelência uma boa integração entre a teoria e a prática. Aqui dentro foi possível conviver dentro de um ambiente misto, no sentido de pesquisa e também de interação com empresas privadas. Então, ao mesmo tempo que existe vários contratos com empresas privadas para o desenvolvimento da ciência e para geração de lucro para essas empresas, também convivi com muitos pesquisadores, doutores, pessoas em processo de pós-doutorado, mestres, alunos de graduação como eu e também alunos de iniciação científica. Isso foi muito positivo. Durante esse estágio, eu adquiri muitas ferramentas para resolução de problemas urgentes e problemas reais que acontecem no cenário industrial nacional. Até porque todo esse processo que foi desenvolvido, ele vai ser utilizado, e já é utilizado por conta de projetos anteriores, para a resolução de problemas no chão de fábrica, né, durante a produção. Então, foi bastante valioso os ensinamentos aqui desse estágio. E ao longo do estágio, por conta da grande quantidade de demandas, eu tive que desenvolver a capacidade de priorizar tarefas e unir os conhecimentos de todas as disciplinas que eu citei anteriormente para conseguir entregar uma solução viável para o consumidor e que entregasse, dentro dos níveis de tolerância especificados, uma solução para simulações de reservatório. Do ponto de vista das disciplinas mais relevantes, eu tenho que comentar que a maior influência ficou por parte da disciplina de modelagem e implementação de sistemas a efeitos discretos, especialmente pelo uso das bibliotecas de Python relacionadas a expressões regulares. As expressões regulares se tornaram um autômato muito importante ao longo do desenvolvimento desse trabalho para a identificação de várias partes de texto ao longo dos arquivos que eram de interesse para determinadas tarefas. A disciplina de organização e arquitetura de computadores foi muito importante no momento de desenvolver a análise linha a linha de cada código, que é uma estrutura que também é utilizada por compiladores, a fase de parsing, também no pré-processamento, mas para compiladores. A disciplina de rede de computadores
e sistemas de tempo real também foram muito úteis, especialmente no uso dos grafos na modelagem ao longo dos problemas que foram resolvidos ao longo do estágio. De maneira auxiliar, como eu comentei anteriormente, alguns conceitos de sistemas integrados de manufatura e organização industrial estão presentes em alguns arquivos na parte de planejamento de produção, e o efeito da alteração desses arquivos nos resultados de saída das simulações foi percebido. E, por último, ciências do ambiente traz um conjunto de condições de contorno que são utilizadas nas simulações para otimizar, na medida do possível, em termos ambientais, a produção de petróleo e gás nos reservatórios analisados. Com isso, eu termino a apresentação das atividades desenvolvidas no meu estágio. Agradeço pela atenção e desejo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.